Salve, salve galera! Vou ter aqui no meu canal RCM Ascendente. E só que eu vim com uma má notícia, né? Eu perdi minha mãe aí esse ano, no dia 31 de julho de 2019. Mas eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Quando eu era pequeno, ela sempre fazia as coisas comigo. E eu fui aprendendo, né? A ser forte, criar minha sabedoria, criar minha fé. E ela sempre me levava para o hospital quando eu tinha convulsão. E era complicado, né, a minha vida quando eu era pequeno. Mas hoje eu aprendi que eu tenho que me virar. Eu sempre aproveitei a minha mãe enquanto eu tinha, né? Sempre dei amor, sempre dei carinho. Ela era uma pessoa assim que não tem nem palavras. Quando ela descobriu o meu problema, ela ficou lado a lado comigo. Lutou aí nos meus tratamentos com a distrofia muscular de Becker, que é uma doença degenerativa, né? E conforme o tempo, a doença foi se desenvolvendo, né? Quando descobriram o meu problema, eu lembro que toda a minha família fez o exame, né, de DNA lá na USP. E eu até, inclusive, saí na revista Veja, foi uma coisa assim magnífica. E aí eu vou contar assim mais resumido sobre tudo o que aconteceu comigo, né? Quando eu era pequeno eu não conseguia acompanhar a molecada, brincava de esconde-esconde, eu não conseguia correr mais que a criançada. Então, tipo, era complicada a minha vida quando eu era pequeno. E de repente fui tendo quedas. E aí nessas quedas foi ficando complicada a minha vida, né? Eu falei, ué, o que está acontecendo? Né? Peguei e fui no médico, o médico pegou, analisou, fez as análises dele lá e falou para fazer os exames, né? Conforme eu falei anteriormente agora no vídeo, né? E no meu vídeo anterior também eu falei muita coisa. E tipo assim, o problema da distrofia muscular de Becker varia do organismo da pessoa. Cada pessoa desenvolve de um jeito uma distrofia. Existem milhões de distrofia muscular. Então eu gosto de passar o conhecimento para as pessoas, né? Como que você faz para descobrir se seu filho tem algum problema de distrofia muscular ou não. E isso começa conforme você vê o ritmo da criança, né? Dificuldade de subir em escada. Você vê que a criança sobe um pouquinho diferente. Você vê que a criança se queixa de quedas. Se tem quedas muito frequentes, significa que a doença está se manifestando. E aí você tem que correr atrás de um tratamento, né? Só que tipo assim, para você correr atrás de tratamento, cada médico vai falar uma coisa para você. Então o que eu aconselho a pessoa que tem distrofia muscular de Becker? Claro, eu não sou nenhum médico, eu não sou formado em nada, mas eu sei o que eu vivo. Eu sei o desenvolvimento do meu problema. Se você vê que a criança está com dificuldade, tipo, ela senta no chão com os amigos e tem dificuldade de levantar, já é já é o mesmo sintoma para uma distrofia, que foi o sintoma que eu senti na minha adolescência, né? Eu sentava no chão, jogava baralho com o pessoal, né, com meus amigos adolescentes, e comecei a ficar com dificuldade de levantar. Aí eu fui vendo que meu problema foi se manifestando. Aí quando eu andava de bicicleta, que eu andava muito de bicicleta, né? Eu andei acho que durante uns 15 anos de bicicletas, praticamente. Desde pequenininho eu já andava. E aí eu vi aqui na subida, eu tinha que colocar a mão no joelho para forçar, né? E às vezes eu caía da bicicleta e era mó trampo para levantar. Bom, mas enfim. Aí quando eu andava, foi piorando nas fraquezas, né? Eu tomei corticoide durante um ano, deu uma segurada, mas eu comecei a engordar muito, né? Porque o corticoide, ele faz você engordar. Mas ele, tipo, segurou um pouco a minha doença, né? E eu comecei a ter menos quedas. Mas conforme eu ia atravessar as ruas, eu tinha medo de atravessar e, tipo, de repente cair. E para eu me levantar sozinho, eu nunca conseguiria levantar sozinho, né, naquela época.
era meio complicado para mim, eu levantaria com muita dificuldade. Mas foi passando o tempo, e aí fiz academia, né? Pegava os pesos, porque cada médico falava uma coisa, então eu falei, vou seguir minha intuição, né? Porque tratamento é difícil no Brasil quando é de graça. O certo mesmo, para você fazer um tratamento na sua vida, na distrofia muscular, eu vou falar a realidade. Você tem que ter dinheiro. O dinheiro que é a questão da doença. Por quê? O dinheiro, ele manda nessa questão. Porque se você não consegue arrumar fisioterapia em lugar do SUS, ou faculdades que é difícil ter vaga, é muito difícil mesmo, você vai ter que optar por uma fisioterapia particular. Claro, não é muito barato, né? Você vai ter que negociar com algum fisioterapeuta para ele fazer o tratamento com você. Então, galera, é complicada a doença. Aí, conforme foi passando o tempo, não foi dando mais para eu ir para academia, né? Eu tava ficando com dificuldade. Aí eu fui morar pro interior, né? Morei por um tempo lá em Ibiúna, que não tem nada aquela cidade. Aquela cidade é um horror. Sinto muito dizer a palavra. Falo que é uma cidade turística, mas eu não vejo nada de turístico. Mas enfim, fizeram uma obra lá na chácara, né? Onde eu morava. A minha mãe começou a fazer uma obra. E aí, conforme o tempo, eu escorregava, né? Porque tinha areia no chão. Aí eu já tinha pedido já a cadeira de roda na ACD fazia um tempo. E eu posso até indicar para vocês, mas é a cadeira elétrica, não é a cadeira manual. E foi muito difícil. Demorou um ano para chegar, um ano e pouco, né? Mais ou menos. Mas chegou. Aí, tipo, como a minha casa estava toda em reforma e tinha riscos de eu ficar caindo toda hora, eu comecei a utilizar a cadeira de roda. Só que aí eu não tinha emprego, né? Naquela época eu estava passando por uma dificuldade, fazia 1 ano e 10 meses que eu estava desempregado, né? E aí eu consegui um emprego no supermercado Ibiúna, né? Que é o mercado lá famoso, né? Dizem, né? Mas enfim. Eu comecei a trabalhar lá e, tipo, como eu trabalhava no caixa, eu pegava pesos, né? Às vezes, né? Muitas vezes, tipo assim, o empacotador tinha que ficar no meu caixa fixo. Só que muitas vezes não ficava, porque os donos não deixavam ficar um empacotador fixo no meu caixa. Então a coisa foi começando a ficar complicada, né? Por quê? Porque às vezes eu tinha que pegar saco de arroz, eu tinha que pegar uma caixa de leite e arrastar, então ficou uma coisa assim meio complicada para mim, né? Aí foi passando o tempo, eu levava testado porque eu sentia algumas dores, isso é normal, né? De qualquer funcionário, né? Mas eu fazia o máximo para não pegar testado, né? E depois peguei, tipo, iam me mandar embora, me ameaçaram de mandar embora porque eu estava mandando muito atestado, porque eu estava sentindo dores. Mas enfim, eu consegui ficar mais um ano. E eu fiquei nesse um ano a mais, eu fiquei 2 anos no mercado. Aí peguei esse um ano aqui que me deram uma chance. Eu fiquei um ano sem mandar testado na empresa. Só que não adianta, a empresa nunca vai te valorizar, sempre vai te ferrar, entendeu? E quando você ficar doente, a empresa vai te mandar embora. É garantido, viu? Tô falando isso porque é uma verdade. Então, galera, vocês têm que ter a visão que a doença da distrofia muscular de Becker não é uma doença simples, é uma doença degenerativa, é uma doença complicada. E para você conseguir oportunidades de trabalho com essa doença é bem difícil, pois você tem que ter toda a acessibilidade, toda. Como falei no meu vídeo anterior, eu gastava gasolina para ir trabalhar, eu não tinha benefícios para eu andar de condução, né? Se eu recebesse em dinheiro, talvez eu estaria bem lá no mercado ainda. Mas enfim, eu não perdi nada de ter saído de lá. Eu me sinto super bem hoje de ter saído de lá. Eu falo, era complicada aquela empresa. Eu agradeço, assim, tipo, os donos, tudo. Mas nunca iriam me valorizar naquela empresa. Então eu fui seguindo minha vida em frente, né?
Aí minha mãe ficou doente, como eu contei aí no começo do vídeo, ela faleceu agora, né, recentemente. E eu tô aqui me recuperando, né, me virando. Eu tenho a ajuda dos meus irmãos, dos meus pais, da minha namorada, e assim vai, né. E aí é isso, galera. Eu vou voltar aqui a gravar com vocês. O ano que vem eu vou fazer bastante temas legais no meu canal. E obrigado pela audiência de vocês. Amo vocês de coração mesmo. E obrigado, galera. Tô com 120 inscritos. Se você puder aí, dá um like aí no meu vídeo, que é bem-vindo. Pode comentar também alguma ideia que vocês queiram que eu fale nos meus vídeos. E ficam com Deus. E se inscrevem aí no meu canal. E é isso aí, galera. Ficam com Deus aí. Falou, galera.